Então nós temos aqui o seguinte, né? Nesse triângulo equilátero aqui, fazendo o teorema de Pitágoras aqui, nós queremos determinar a altura desse triângulo equilátero. Então nós teríamos a hipotenusa a ao quadrado igual a soma dos catetos também ao quadrado. Desenvolvendo isso daqui, a ao quadrado e aqui 2 ao quadrado 4, colocando em função de h, que é o que a gente quer obter, a altura desse triângulo equilátero, nós teríamos aqui, fazendo as continhas, a ao quadrado menos a ao quadrado sobre 4, multiplicando tudo isso aqui por 4, e a gente consegue obter aqui a ao quadrado igual a 3a ao quadrado sobre 4. Então, a raiz quadrada de 3a ao quadrado sobre 4, nós não temos a raiz quadrada de 3, raiz quadrada de a ao quadrado é a, e raiz quadrada de 4 é 2. Então, a altura desse triângulo equilátero é a raiz de 3 sobre 2. Tá? A gente já fez isso lá na geometria plana, mas só para a gente relembrar aqui, a altura de um triângulo equilátero é a raiz de 3 sobre 2. A gente pode também encontrar aqui a área desse triângulo equilátero, que a gente vai utilizar quando formos calcular, por exemplo, a área do tetraedro. Então, a área do triângulo é a base vezes a altura sobre 2. A base é A, a gente tem aqui a medida é A, certo? A altura nós já obtivemos aqui, que é a raiz de 3 sobre 2, tá? E tudo isso dividido por 2. Então, resolvendo isso daqui, nós temos, só passar a multiplicar aqui a vezes a ao quadrado, raiz de 3, esse 2 aqui passa multiplicando, e nós temos, aqui pelo fato de ser uma divisão de fração, então vai ficar 4. Então, a área do triângulo equilátero é a ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, calcular, ou como calcular, mostrar como é que a gente calcula a área, a altura de um tetraedro regular, a área total e também o volume desse tetraedro aqui. Para a gente achar a altura do tetraedro, nós vamos chamar essa altura de H maiúsculo aqui, esse Hzão. Então, na verdade, a altura desse tetraedro, como as faces são triângulos equiláteros, se a gente traçar a altura das faces, de cada face dessa figura aqui, nós temos aqui, partindo de B até o ponto médio do lado oposto, que é o lado DC, ou CD, tá? Nós teríamos aqui esse ângulo também de 90 graus, a altura, é um triângulo equilátero, então a gente tem que o encontro das medianas aqui vai ser o centro da figura. Então, para mim determinar essa altura aqui do tetraedro, eu preciso achar o centro dessa figura aqui. Então, a gente sabe também pela a propriedade da mediana que no triângulo equilátero, essa distância aqui do vértice até o centro da figura, ela é 2/3 dessa distância total aqui. Tá? Então, aqui nós temos, esse aqui é o ponto onde todas as medianas se encontram aqui. Tá? Se a gente traçar aqui, e aqui a gente vai ter esse ponto aqui, o centro dessa figura. Então, a altura do tetraedro é exatamente lá do vértice A. A gente está querendo fazer de A até o centro desse triângulo aqui da base, da base desse tetraedro. Certo? A gente tem aqui. E aí a gente vai aplicar também o teorema de Pitágoras. Tá? Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, a gente vai ter agora esse triângulo aqui. O lado de cada triângulo mede A. Esse H aqui, é a altura que a gente quer descobrir. E esse lado aqui, a gente sabe que ele é 2/3 do comprimento total aqui. Então, na verdade, aqui a gente tem o seguinte. Deixa eu melhorar a imagem aqui.
a gente pode aplicar o teorema de Pitágoras aqui, ó. A gente quer esse triângulo aqui, ó. A altura desse triângulo. Tá? Então aqui é a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma desses dois catetos ao quadrado. Esse cateto é o H, Hzão. E essa distância aqui é 2/3 do comprimento total pela a propriedade lá da mediana do triângulo equilátero. Então 2H sobre 3, ou 2/3 de H sobre 2. Mas a gente já encontrou aqui, ó, a altura, esse Hzinho aqui, que é a altura desse triângulo. Tá? A gente já encontrou aqui, a gente determinou aqui que é a raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai usar esse resultado aqui para descobrir a altura do tetraedro. Então substituindo aqui, no lugar de H, nós vamos ter A ao quadrado igual a H ao quadrado mais 2/3 vezes a raiz de 3 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Simplificando logo isso daqui, nós vamos ter, então, aqui A ao quadrado, raiz de 3 ao quadrado é 3, 3 ao quadrado é 9, e, portanto, a gente pode também simplificar isso daqui, ó. 3 por 3, né, e 9 por 3, a gente vai ter A ao quadrado igual a Hzão ao quadrado mais A ao quadrado sobre 3. Então, multiplicando tudo isso aqui por 3, ó, porque nós estamos dividindo por 3, eu posso multiplicar tudo isso por 3 aqui. Então, vai ter 3A ao quadrado igual 3H ao quadrado mais A ao quadrado. O que a gente quer descobrir é a altura do tetraedro. Então, nós vamos colocar em função de H. Jogando esse H para cá, nós teríamos 3A ao quadrado menos A ao quadrado. Então, vai sobrar 2A ao quadrado. Esse 3 eu passo ele dividindo. Tudo isso aqui vai ser colocado dentro da raiz, né, que é a operação inversa da potência. Então, raiz quadrada de 2A ao quadrado sobre 3. 2 não tem raiz quadrada exata, está aqui. Raiz quadrada de A ao quadrado é A. E o 3 também nós não temos raiz exata dele. Então, ele permanece aqui, raiz de 3. Racionalizando isso daqui, multiplicando tudo por raiz de 3, a gente vai ter, na verdade, aqui a altura do tetraedro igual a raiz de 6 sobre 3. Então, a altura de um tetraedro regular, ela pode ser obtida utilizando essa relação aqui, ó, tá? Entre a altura e o lado, né, ou aresta lateral desse tetraedro. A gente pode também, num problema, encontrar, deparar com uma situação onde a gente tem que calcular a área total do tetraedro, que é muito simples. São faces triangulares, né, e a lateral é formada, e ele é formado por quatro faces triangulares, então basta multiplicar 4 vezes a área lateral, que é um triângulo equilátero. A gente já viu aqui também, já calculou aqui que a área de um triângulo equilátero ela é determinada por essa relação aqui, A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então eu utilizo esse resultado aqui para calcular a área total do tetraedro. Então fica 4 vezes A ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Cortando aqui, fica A ao quadrado raiz de 3. Então é assim que a gente calcula a área total de um tetraedro. E em um problema a gente pode também ter que calcular o volume desse tetraedro. Então, o volume de um tetraedro vai ser, na verdade, o volume de uma pirâmide, né? A gente observa que o tetraedro aqui, ele é, na verdade, uma pirâmide. Nesse caso, uma pirâmide de base triangular. Tá? E vale lembrar que nem toda pirâmide ela é regular, né? Isso vale apenas para o tetraedro regular, né? A gente poderia ter, por exemplo, aqui uma pirâmide com base quadrada. E aí não seria um tetraedro regular, né? Porque eu teria 3 faces triangulares e uma face quadrada. Aí não estaria dentro da condição para que um poliedro seja considerado regular, que é todas as faces dele serem polígonos regulares. Mas aqui a gente tem, ó, o volume vai ser
a área da pirâmide, né? Então 1/3 da área da base vezes a altura. A área da base, que é um triângulo equilátero, nós já vimos, é isso daqui, vezes a altura do tetraedro, nós já encontramos aqui. Aliás, aqui, a altura do tetraedro, né? A raiz de 6 sobre 3. E aí, fazendo as continhas aqui, a gente tem a ao quadrado vezes a dá a ao cubo, raiz de 3 vezes raiz de 6 dá raiz de 18, 3 vezes 4 vezes 3, 36. Raiz de 18 aqui pode ser escrito como 3 raiz de 2. Fatorando aqui vai dar 3 raiz de 2. 3 dividido por 36, divide tudo isso aqui por 3, a gente vai ter que o volume de um tetraedro regular é a ao cubo raiz de 2 sobre 12. Tá? Então essa aqui é a relação matemática que a gente usa para calcular o volume de um tetraedro regular. Continuando aqui, nós vamos mostrar aqui uma esfera inscrita em um hexaedro regular, ou uma esfera dentro de um cubo. Né? Analisar aqui algumas características, né? Algumas coisas importantes aqui que a gente pode também e vai com certeza utilizar na resolução de alguns problemas. Né? Uma esfera inscrita e também uma esfera circunscrita em um hexaedro regular. Então eu tentei reproduzir um desenho aqui, não ficou muito bom, mas acho que dá para a gente mostrar aqui o que a gente quer observar aqui nessa aula. Então o que a gente fez aqui na verdade foi fazer um corte transversal. Né? Se a gente fizesse um corte transversal aqui, a gente teria uma imagem mais ou menos assim, né? Onde eu teria que esse, a gente está chamando esse lado aqui do cubo, cada aresta desse cubo aqui, medindo A, como ele é regular, né? Todos os lados aqui são iguais. E aí a gente observa o seguinte, que no caso aqui de uma esfera inscrita em um hexaedro, a gente vai observar que todos os vértices eles tocam um único ponto da esfera. Então os vértices aqui, o desenho não ficou muito bom, mas a ideia era essa daqui, né? É que que ela só toca em um único ponto, na verdade, né? Nas arestas aqui, ó. Aqui dá para visualizar melhor, tá? Então ela está tocando aqui nessa face, em um ponto, toca em outro ponto aqui, em outro ponto aqui e aqui embaixo também. E acontece aqui e lá atrás. Tá? Então, esse lado mediar, se eu traçar aqui duas diagonais, né, duas diagonais aqui, tá? Na verdade aqui, né? Desse ponto e desse, uma diagonal aqui, outra diagonal partindo daqui para esse ponto, elas vão encontrar em um ponto central aqui, que vai ser o centro desse hexaedro aqui, ó. Tá? E que vai ser, na verdade, também o centro da circunferência. Então, esse lado aqui, cada lado mede A. Então, se eu partir do centro até a aresta aqui, né, até o lado aqui, a face desse, na verdade, até a face do hexaedro, a gente vai ter aqui essa distância, que vai ser o raio. Tá? Então, esse raio também vai valer nesse lado e nesse daqui. Então, o raio, a gente observa que ele é a metade do lado. Né? Essa distância aqui é essa mesma aqui. Ó. Então, o raio é a metade do lado da aresta, né? Então, o raio é a metade da aresta. Se a gente fizer aqui, colocar em função de A, a gente vai concluir que, na verdade, A é 2π, que é o diâmetro da aresta. Então, numa esfera inscrita, a gente tem essa relação aqui, ó, entre o raio e a aresta, é que a aresta aqui, tá, a aresta do cubo, vai corresponder exatamente ao diâmetro da esfera, tá, que está inscrita nele, certo? Então, num problema de esfera inscrita em um hexaedro, a gente pode calcular a razão e a diferença entre as áreas, ou a razão e a diferença entre os volumes
né? São coisas que geralmente são esse tipo de coisas cobradas em problemas, né? A razão entre as áreas ou a razão entre os volumes e também a diferença entre elas, que não é algo difícil de fazer, né? É algo muito simples da gente fazer, conhecendo essa relação aqui que existe entre elas. E se a esfera for circunscrita, ou seja, se agora na verdade o cubo estiver dentro da esfera, o que a gente pode observar aqui? Tá? Que na esfera circunscrita, os vértices do cubo, os vértices do hexaedro, eles vão tocar a esfera em um único ponto. Tá? Os vértices dessa figura aqui vai tocar a esfera em um único ponto. Isso quando a esfera for circunscrita em um hexaedro ou um cubo. E aí a gente pode calcular o seguinte, traçando aqui um segmento nesse ponto aqui, nós teríamos a diagonal da face desse cubo. Tá? Nós vamos precisar disso aqui para poder calcular algumas coisas. Então, a diagonal de um cubo, ela pode ser determinada aplicando o Teorema de Pitágoras. Esse lado aqui nós chamamos de A, né, lá na figura anterior. Deixa eu colocar aqui. É um cubo, então cada lado tem a mesma medida. Então, medindo A, esse lado aqui, nós vamos ter a diagonal ao quadrado, vai ser a soma dos dois catetos também ao quadrado. Certo? Então, a diagonal vai ser A raiz de 2. A gente já aprendeu isso também na geometria plana, né? Como calcular a diagonal de um quadrado. A diagonal da face aqui desse hexaedro. Mas a gente também pode calcular a diagonal do cubo. Tá? Esse Dzão aqui, ó, D maiúsculo. Também podemos utilizar a relação de Pitágoras. Tá? Então eu peguei aqui, a gente fez um corte nessa figura, tá? E reproduzimos ele aqui. Certo? Então esse lado aqui medindo a diagonal do hexaedro, essa linha vermelha, tá? E essa diagonal aqui de cima que a gente já obteve. Então a gente tem esse quadrado aqui, ó. Tá? Esse quadrado aqui, tá ele desenhado aqui dentro da esfera. Então a diagonal do hexaedro ou do cubo vai ser a soma dos dois catetos. Só que um desses catetos aqui já é a diagonal da face que a gente obteve, que é a raiz de 2. Então eu teria a raiz de 2 ao quadrado mais a ao quadrado. Desenvolvendo isso daqui, a diagonal do cubo então vai ser a raiz de 3. E aqui tem um probleminha muito simples para a gente aplicar isso daqui, essas relações que a gente mostrou agora. Determinar o volume da esfera inscrita em um cubo de volume 27 centímetros cúbicos. 27 centímetros cúbicos é o volume desse cubo que está... o cubo está inscrito no sólido, né, no poliedro regular, o hexaedro. Então, sabendo que o volume é 27 centímetros cúbicos e que o volume de um cubo é, na verdade, a aresta ao cubo, né? Então, a aresta ao cubo vai ser igual a 27. A raiz cúbica de 27 é igual a 3. Então, a gente tentou reproduzir aqui, né, uma esfera inscrita dentro de um cubo, onde o lado desse cubo mede 3, a aresta desse cubo mede 3. A gente já sabe que a aresta do cubo é, na verdade, a mesma medida do diâmetro da esfera e que, portanto, o raio dessa esfera vai ser a metade da aresta do cubo, certo? Agora a gente pode calcular o volume da esfera. O volume da esfera é determinado por essa relação aqui, 4π sobre 3, ou 4/3 de π, vezes o raio ao cubo. Então, nós temos 4π sobre 3 vezes o raio, que a gente já sabe aqui que é a metade da aresta, que é 3 sobre 2, ao cubo. Desenvolvendo isso aqui, 3 ao cubo 27, 2 ao cubo 8. Posso simplificar aqui por 3 e simplificar aqui por 4.
a gente conclui que o volume da esfera que está inscrita dentro de um cubo é igual, isso quando a aresta do cubo é igual a 3, o volume dele vai ser 9/2π centímetros cúbicos. E agora, para finalizar nossa aula, a gente tem aqui uma situação onde nós temos eu não sei se vai dar para vocês enxergarem bem, que o desenho é meio difícil de fazer, mas eu tentei na verdade aqui fazer um octaedro inscrito em um cubo, em um hexaedro. Quando acontece isso de um poliedro de Platão poder ser inserido dentro de outro, a gente diz que esses sólidos, esses poliedros são duais, né? Quando ele pode ser inscrito dentro de outro e com os vértices desse sólido que está inscrito tocando na verdade o centro das faces do triângulo do poliedro externo, né? Que está circunscrito. Então aqui a gente tem o seguinte: eu fiz um cubo de lado A, e para a gente desenhar essa figura aqui dentro, na verdade a gente marca o ponto médio de cada face, ou de cada lado, né, de cada face do cubo. Marcamos aqui o centro, ó, dessa face de cima, essa face lateral, a face lá de baixo, essa da frente aqui que é oposta a essa, a face oposta a B, que é essa face D aqui, tá? E a gente conseguiu então desenhar aqui, ligando essas faces, um octaedro inscrito em um hexaedro, tá? Deixa eu ver se eu consigo melhorar a imagem aqui para vocês visualizarem melhor. Aqui, tá? Então olha só. Então aqui nós temos aqui, ó. Deixa eu ver se dá para melhorar aqui a visualização. Deixa eu desenhar esse plano aqui, colorir esse plano aqui, que é na verdade o quadrado, né, que divide essa. Nós temos aqui, ó, 4 faces do hexaedro aqui em cima e as 4 faces embaixo. Essas duas aqui, a da frente e a outra lá de trás, né? Então nós temos aqui um octaedro dentro de um tetraedro. O que a gente pode deduzir ou calcular a partir dessa representação aqui? A gente pode, por exemplo, calcular a razão entre as áreas desses dois poliedros. A gente pode calcular também a razão entre os volumes desses dois poliedros. São esse tipo de coisas cobradas em problemas. Então nós vamos fazer aqui o seguinte. Eu tracei aqui uma... Deixa eu melhorar a imagem aqui, só um instante. Aqui, ó. Tá, eu peguei aqui esse triângulo aqui, traçando de B até o ponto médio aqui desse lado, dessa aresta, tá? E ligando aqui ao centro, né, dessa face de baixo. Então a gente tem esse triângulo aqui equilátero, ou triângulo retângulo, melhor dizendo, né? Um triângulo retângulo. Extraí esse triângulo aqui e coloquei ele aqui, ó. Tá? Então a gente chamou essa diagonal, esse lado aqui, ó, de X, que é esse aqui de vermelho, tá? E os outros dois lados aqui, ó, eles são a metade, tá? Esse lado aqui é o X, que é esse mesmo aqui, tá? Os lados são iguais aqui, as arestas têm a mesma medida. Então esse lado aqui é a metade dessa distância, tá? É o ponto médio. Então A sobre 2, e aqui é a mesma coisa, já que esse ponto aqui está no centro da face desse cubo, A sobre 2. Aplicando o teorema de Pitágoras aqui, a gente obtém que x ao quadrado é igual à soma dos dois catetos ao quadrado. Desenvolvendo aqui, tá? Vocês acompanham aqui,
A gente fez o desenvolvimento todo e encontrou que o x, que é o lado, que é a medida da aresta do octaedro, ele mede a raiz de 2 sobre 2. Tá? Então essa relação entre a aresta do cubo e a aresta do octaedro que está inserido dentro desse cubo é a raiz de 2 sobre 2. Agora a gente pode também determinar aqui a razão entre as áreas do cubo e do octaedro. Tá? A razão entre essas duas áreas. Então a razão entre essas duas áreas vai ser a área do cubo dividido pela área do octaedro. A área do cubo, como os lados são todos iguais, seria a ao quadrado. Mas no cubo eu tenho 6 lados iguais, tenho 6 faces. Tá? O cubo é um hexaedro, então ele tem 6 faces quadradas. Por isso, 6 vezes a ao quadrado. Já no octaedro nós temos 8 faces triangulares. E essas faces são triângulos equiláteros, que a gente já demonstrou lá no exemplo anterior, que a área do triângulo equilátero ela é obtida por x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, desenvolvendo isso daqui, tá? Nós temos aqui 6a ao quadrado, dividido por, simplificando aqui, vai sobrar 2x ao quadrado, raiz de 3. E aí a gente tem duas variáveis. Tá? Eu não posso trabalhar com essas duas variáveis, mas eu já sei que o x ao quadrado, que a gente obteve aqui usando o teorema de Pitágoras, tá? Ele é a raiz de 2 sobre 2. Então o que a gente fez na verdade aqui foi substituir, no lugar de x, substituir aqui e resolver. E aí a gente conclui então, tá? A gente desenvolve aqui, vocês podem acompanhar aí todo o desenvolvimento, muito simples, que a razão entre a área do cubo e a área do octaedro, estando o octaedro dentro desse cubo, é 2 raiz de 3. Certo? Então, espero que vocês tenham compreendido aí a minha explicação e até a próxima.